Ok, gente, seguindo adiante, nós vamos ver agora as tabelas. Então vamos aqui na parte de estatística e clicar em tabelas. Vai abrir uma janela, como sempre, e aí você tem que colocar, no mínimo, duas informações aqui. Quais são essas informações? A variável de exposição, como está aqui no inglês, exposure variable, e a outcome variable, que é a variável de desfecho, de fim, né? Então, por exemplo, a exposição, eu posso dizer, por exemplo, que eu quero ver a distribuição de sexo. Essa parte aqui vai ficar, então, provavelmente feminino, masculino, por ordem alfabética, né? E o desfecho, eu vou escolher uma variável que eu possa estar ainda imaginando que possa ter alguma influência do sexo, alguma associação com masculino e feminino. Então, eu vou escolher uma qualquer aqui. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, conhece ACS, né? Conhece o agente comunitário de saúde. Aqui é uma variável que, se a gente for lá no formulário, vou abrir aqui o formulário para a gente ver. Conhece ACS, deve ser aqui ACS. Vamos aqui para a entrevista domicílio. Eu acho que não é nem essa parte aqui não, é na orientação PSF, no último, né? Que é conhece o PSF, conhece a ACS, ó. É as últimas perguntas. Muito bem, vou voltar então aqui para a nossa análise e vou deixar então sexo para a variável de exposição que vai estar aqui e conhece a ACS que vai estar aqui. Vou dar um OK, simplesmente, não vou fazer mais nenhuma estratificação nem nada. OK? E aí a gente vai ter que entender bem como é que a gente compreende essa grande tabela que aparece aqui. Primeira coisa, sexo está aqui, como tinha mostrado lá, né? Feminino, masculino e o total. E aqui tem conhece ACS, sim ou não. Muito bem, como é que a gente enxerga e entende? Eu vou baixar um pouquinho aqui a questão da programação. A gente pode mexer isso aqui, tá, gente? Não tem problema nenhum. Eu vou mexer um pouquinho mais aqui. Está aqui embaixo. Posso até tirar totalmente, né, e ficar aqui, mas vou deixar assim. E aí a gente vai ter aqui uma área melhor para poder conversar sobre essa tabela. A primeira coisa que eu queria que vocês vissem é o total. A gente tem aqui, ó, 437 registros que possuem todas essas informações. Então a gente tem 437 registros que possuem feminino e masculino e que possuem conhece ACS sim ou não. Os outros registros que ficaram de fora provavelmente ou não tem alguma especificação para o sexo ou não tem um sim ou não para essa variável aqui. Então esses ficam de fora. Mas ele sempre coloca o total aqui. Lembrando que nesse caso específico desse banco, a gente tem 441 registros, né? Ok, então a primeira coisa que a gente vê é esse total. Ele é menor do que o total de registros. Então tem registro que falta alguma informação. Mas vamos em frente. Aí a gente tem números absolutos do total. 230 diz respeito ao sim, né? 207 diz respeito ao não. Dá 437. Essa primeira linha são sempre números absolutos. A gente pode sempre olhar para eles primeiro. Então, por exemplo, feminino, nós temos, na verdade, 349 mulheres, ou do sexo feminino, 184 das quais conhecem a agente comunitário de saúde, o agente comunitário de saúde. E 165 não conhece o agente comunitário. No caso dos homens, né, mesma coisa aqui, ó, 46 conhecem, 42 não conhecem, de um total de 88 homens. Tá? Então, a gente olha para os números absolutos primeiramente. Depois, a gente pode olhar na questão do percentual. E aí, aqui embaixo, tem duas palavras. Row, né, que é linha, e column, né, que é coluna. Está abreviado aqui a coluna. Muito bem. Então, se a gente olhar para a linha, significa o quê? 52,7 mais 47,2, ou 0,3 quase, dá 100%. 100% de quê? 100% é exatamente o 100% do feminino. Então, 52,7% das mulheres, que é na linha significa na linha que eu estou raciocinando aqui, no row, né? E 47 também das mulheres, no caso do não, né? Não conhecem a ACS. 52 conhecem, tá certo? Então, eu olho o percentual de acordo com a linha, para depois ir para a parte do desfecho. No caso dos homens, 52% dos homens conhecem a ACS e 47% não conhecem a ACS. Tá certo? E no total, ó, eu tenho 52% que conhece a CS e 47% que não conhece a CS do total, certo? Juntando masculino e feminino. Tá certo?
Aqui do lado a gente tem um gráfico dessa tabela. O que é que significa? A magnitude do quadrado que aparece é em relação aos números. Tá? Então, a maior quantidade de números absolutos está aqui, ó, 184. E é realmente o quadrado maior, o vermelho aqui. O 165 é exatamente esse laranja. O amarelinho pequeno, 46, número absoluto, né? E 42 aqui é o não para masculino, que é esse verdinho aqui. Então, graficamente, a gente já de cara sabe que é a maior quantidade de mulheres que conhecem, aqui em cima. Né? Apesar de que, a gente sabe que a quantidade de mulheres que não conhecem é grande. Por quê? Porque a quantidade total de mulheres é bem maior do que a quantidade total de homens. Tá bom? E uma última parte que aparece também nas formações de tabela, quando são 2 por 2, a gente chama 2 por 2, né? Nesse caso aqui só tenho duas possibilidades para essa parte aqui e duas possibilidades para cá. Então fica 2 por 2. E aqui embaixo a gente tem uma série de testes estatísticos que a gente não vai se ater nesse momento. Vocês não vão precisar entender isso aqui. Mas esses testes, eles buscam saber se há diferenças ou associações entre essas células aqui. As células de sim e não, no caso aqui, feminino e masculino, né? Entre elas e o total também, significando que eles tentam associar. É importante essa compreensão aqui. Eles tentam associar, eles não tentam fazer uma relação de causa e efeito. Não é isso que você pode inferir a partir de uma tabela simples assim. Você pode ter uma intuição de que pode ser que seja por isso. Que, por exemplo, nesse caso, não é esse caso, mas pode ser que seja o caso de o fato de ser mulher fazer com que você conheça mais a agente comunitário de saúde. Você pode pensar nisso, né? Mas, na verdade, pode ser uma mera associação, não é causa e efeito necessariamente, certo? Bom, então, se a gente for para frente, vocês podem estar imaginando a quantidade de possibilidades de cruzamento que a gente pode fazer. Eu vou fazer um aqui meio que aleatório. Vou pegar de novo aqui tabela, ó. E antes de fazer tudo, eu vou fazer assim. Vou fazer a exposição de novo, sexo, masculino e feminino, e o desfecho, vou colocar o desfecho como, por exemplo, sabe quem é a equipe, né? Vamos colocar aqui. Vou dar um OK. Então, vou dar uma olhada aqui de novo, ó. Sabe quem é a equipe, sim ou não, sexo feminino e masculino. Eu olho para o total aqui, ó, eu tenho 30% que conhece a equipe, 70% praticamente que não conhece a equipe, né? No caso dos homens, baixa para 26% dos homens, 73%, quase 74% dos homens não conhece aqui, 26% conhece. E as mulheres, 32% conhecem, 67% não conhecem. O mesmo gráfico fica aqui. Então, assim, a gente pode ir constatando certas tendências, mas não causa e efeito, e muito menos associação. A associação precisa realmente olhar se os parâmetros estatísticos estão indicando a possibilidade de fato de estarem associados, ou se é uma mera situação pela chance, foi pelo acaso que você pegou essa quantidade aqui, e isso não quer dizer que seja associado de fato. Uma coisa que vocês podem simplesmente testar é assim, vou fazer por uma frequência simples de sexo, né? E vou dar um OK. O que está me dizendo que eu tenho 440 registros que tem essa informação. Eu vou também fazer uma frequência simples de escolaridade, né? A escolaridade está aqui, dá um OK. E ele vai me mostrar aqui que eu tenho 439. Depois eu vou fazer uma frequência de sexo estratificado por escolaridade. Vamos colocar aqui escolaridade, dá um OK. Aí você tem escolaridade, terceiro grau, sexo masculino e feminino, segundo grau, feminino e masculino, e assim, né? Cada item da escolaridade, ele vai estratificar por sexo, certo? Dentro da variável sexo. Então, assim, isso parece um pouco uma tabela, mas não é, né? É difícil visualizar isso aqui em relação à tabela. Vou fazer agora a tabela. Vou pegar aqui a exposição, por exemplo, escolaridade, tá? Voltar aqui para cima, escolaridade, e vou colocar aqui sexo, né? Já estou na tabela aqui, vou dar um OK. O que é que vai acontecer? A tabela vai colocar a seguinte coisa: sexo feminino e masculino, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, admissão, todos aqueles itens possíveis de serem respondidos, né, na forma de tabela, e vai colocar aqui o total, né? 351 são do sexo feminino, 88 do masculino, 439, veja que não aparece 440, que a gente tinha
Por quê? Porque a escolaridade a gente só tem de 439. Então ele só vai colocar aqui no total a quantidade total que ele tem de todas as informações, certo? Bom, eu vou fazer agora uma última aqui para a gente fechar esse nosso vídeo, fazer uma outra tabela. Vou colocar, por exemplo, aqui Estado Civil. Vamos colocar uma coisa aqui diferente, Estado Civil. E vou colocar, por exemplo, escuta, tem um que escuta, né? Se eu não me engano, escuta, espaço para ouvir opiniões. Vou colocar aqui espaço para ouvir opiniões e vou dar um OK. Então a gente vai ter aqui o estado civil, ó, casado, separado, solteiro, união estável, viúvo, total. Então eu tenho 284 do total que não teve, né, espaço para ouvir opiniões, ou o profissional não dava espaço para ouvir opiniões, enquanto que 143 sim. Só que se a gente for olhar, ó, aqui dá 66% e meio, 33,5% para o sim, né, dá espaço. Se a gente olhar só o percentual, olha aqui pessoal, 27, 42%. Ó. Parece que, no caso aqui, ó, na parte dos separados, né, 42%, tem mais, os separados parecem ter mais espaço, ou são dados para eles mais espaço para ouvir. Né? Enquanto que, por exemplo, na parte de viúvo também, né, ó, 45% dão mais espaço para ouvir. Né? Solteiros, 28% é pouco, né? Pouco no sentido dessa amostra aqui. Casados, 34%, tá certo? É um pouquinho até maior do que o total. Mas quem são mais ouvidos, digamos assim, seriam os viúvos e os separados nessa tabela aqui. Então é assim que você vai olhando devagarzinho as tabelas no sentido descritivo. Veja que no final existem testes também estatísticos, porque essa tabela não é 2 por 2. Essa tabela é muito mais que 2 por 2, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 2. Então é completamente diferente, inclusive, a parte de estatística que está aqui, que a gente não vai entrar agora. Bom, então essencialmente era isso que eu queria mostrar das tabelas. Veja que as possibilidades são imensas. Vocês, de acordo com as perguntas, com os temas dos trabalhos, vocês vão fazer tabelas das mais variadas formas e vocês vão poder ter algum tipo de insight daquilo que você vai colocar no seu trabalho, tá bom? Para o próximo vídeo, a gente vai finalmente terminar a parte de estatística que a gente vai utilizar entendendo como é que se faz gráficos diretamente aqui do AppInfo. Até lá!